Imagine viver em uma cidade tão segura que ninguém sequer trancava suas portas. Agora, imagine o horror quando, em uma manhã comum de domingo, uma garotinha de apenas 8 anos some sem deixar vestígios. Ninguém acreditou que um pastor fez isso com ela, diziam os moradores, chocados. Você consegue imaginar o pânico, a culpa e a desconfiança que tomaram conta da comunidade? O que parecia ser apenas mais um domingo de escola bíblica se transformou em uma investigação que duraria quase meio século, porque demorou 48 anos para que o caso fosse finalmente resolvido. Quem era o verdadeiro monstro entre eles? E será que a justiça foi realmente feita? Prepare-se para conhecer a história devastadora de Gretchen Harrington, um mistério que escancarou o lado mais sombrio de uma cidade que acreditava ser imune ao mal. Mas antes de eu te contar, confere se já está inscrita no canal para não perder os melhores vídeos de crimes. Marple Township, na Pensilvânia, nos anos 1970, parecia um daqueles lugares saídos de filmes antigos. Ruas tranquilas, casas de portas abertas, crianças pedalando suas bicicletas sem medo e vizinhos que se reuniam para piqueniques e cultos dominicais. Era uma comunidade movida pela fé e pela confiança mútua, onde o simples soar do sino da igreja era o sinal de que tudo estava bem no mundo. Entre essas crianças estava Gretchen Harrington, uma menina de apenas 8 anos, filha de um pastor local. Gretchen era descrita como doce, curiosa e cheia de energia. Seus olhos brilhavam com a inocência típica da idade, e seus domingos eram marcados por caminhadas curtas até a Trinity Church para a escola bíblica, um ritual que ela seguia com entusiasmo e sem medo. Na manhã de 15 de agosto de 1975, Gretchen saiu de casa como sempre fazia, segurando sua pequena Bíblia. A distância até a igreja era curta, menos de 1,5 km, algo que, naquela época e lugar, parecia absolutamente seguro. Vestindo um vestido azul claro e com o cabelo preso em um rabo de cavalo, ela sorriu para a mãe antes de desaparecer pela rua, em direção ao que deveria ser mais um dia comum de aprendizado e oração. Mas Gretchen nunca chegou à escola bíblica. Quando perceberam sua ausência, primeiro veio a preocupação, depois o pânico e, por fim, o desespero. Marple Township, aquela comunidade tão segura e protegida, foi tomada por um medo paralisante. A cidade inteira se mobilizou. Vizinhos, voluntários, policiais, todos juntos em uma busca frenética. Helicópteros sobrevoaram os bosques, cães farejadores percorreram trilhas, e cada canto da cidade foi examinado minuciosamente. Ainda assim, Gretchen parecia ter simplesmente evaporado. O mistério da sua ausência não era apenas um crime, era uma violação completa da paz e da confiança que sustentavam aquela comunidade. A cada dia que passava, a esperança diminuía, e a sombra do medo se estendia ainda mais sobre Marple Township, até que, 2 meses depois, veio a devastadora confirmação de que o mal havia, sim, invadido aquele pequeno paraíso, e as cicatrizes desse dia marcariam para sempre a memória de quem viveu aqueles tempos. Naquela manhã de 15 de agosto de 1975, Gretchen Harrington não retornou para casa, não apareceu na escola bíblica, não foi vista por mais ninguém após deixar sua residência. À medida que as horas avançavam e o sol se punha, a tranquilidade da pequena Marple Township se desintegrava diante do que muitos já temiam em silêncio. Algo terrível havia acontecido. O alerta de desaparecimento se espalhou como fogo em mato seco. Voluntários se reuniram no centro comunitário, formando grupos organizados para cobrir cada metro quadrado dos arredores. Trilhas no parque estadual, riachos, bosques fechados. Nada ficou sem ser examinado. Cartazes com a foto de Gretchen foram colados em postes e lojas, enquanto a polícia local solicitava apoio do FBI e de agências estaduais para lidar com o que se tornava rapidamente uma das maiores operações de busca da história da Pensilvânia até aquele momento. As teorias começaram a se multiplicar. Teria Gretchen se perdido? Teria aceitado uma carona inocente de algum conhecido? Teria sido levada por um estranho que passava pela região? Cada possibilidade parecia mais sombria do que a anterior, e nenhuma evidência concreta surgia para guiar as investigações. Enquanto a cidade mergulhava na incerteza, a família Harrington
vivia um pesadelo indescritível. Seus pais, devotos e conhecidos por todos, não podiam compreender como Deus poderia permitir tamanha tragédia. Eles participaram ativamente de todas as buscas, responderam a todas as entrevistas, imploraram publicamente por informações, qualquer pista que pudesse trazer sua filha de volta. Mas o tempo, implacável, avançava. Dias se tornaram semanas. O verão deu lugar ao outono, e a esperança, tão vibrante nos primeiros momentos, foi sendo consumida pela dor. Foi em outubro daquele mesmo ano que o desfecho brutal começou a se revelar. Um corredor que atravessava uma trilha no Ridley Creek State Park, a poucos quilômetros da igreja, notou algo incomum em meio à vegetação densa: ossos em estado avançado de decomposição, cobertos por folhas e galhos. O horror se confirmou rapidamente. Eram os restos mortais de Gretchen Harrington. A perícia, limitada pela tecnologia da época, conseguiu determinar que a menina havia sofrido severos traumas na cabeça. Havia indícios de agressão física, mas o estado dos restos tornava impossível determinar detalhes mais precisos. Sem amostras de DNA, impressões digitais ou qualquer objeto pessoal que pudesse indicar o autor do crime, as autoridades ficaram com pouco mais do que a certeza de que Gretchen não se perdera. Ela havia sido vítima de uma violência indescritível. Nos meses seguintes, surgiram suspeitos eventuais: motoristas que passavam pela região, visitantes desconhecidos, homens solteiros da cidade vizinha. Qualquer um parecia poder ser o culpado, mas nenhuma pista concreta se sustentava, nenhuma testemunha se lembrava de algo relevante, nenhuma evidência ligava um suspeito ao crime. E assim, aos poucos, a busca por justiça foi sendo substituída pela resignação amarga. Gretchen Harrington se tornava um nome gravado em lápides e orações, enquanto o mistério de sua morte se entranhava como uma cicatriz dolorosa no coração de Marple Township. No entanto, aquilo que parecia ter sido enterrado para sempre estava apenas esperando o momento certo para reaparecer. Décadas depois, a verdade começaria a emergir, de forma tão chocante que reabriria todas as feridas que nunca cicatrizaram. E caso estiver gostando do vídeo, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. O assassinato de Gretchen Harrington se tornou rapidamente um daqueles casos em que todos tinham uma teoria, mas ninguém tinha uma resposta. Sem testemunhas, sem provas materiais e sem uma cena de crime clara, a polícia de Marple Township enfrentava um cenário praticamente impossível para os padrões dos anos 70. Nos primeiros meses, dezenas de suspeitos foram interrogados: motoristas de caminhão que passavam pela cidade naquele dia, trabalhadores de parques estaduais, forasteiros sem álibis firmes. Todos foram investigados e, um a um, descartados. Foram meses de pistas falsas: um carro suspeito visto nas imediações, uma pegada encontrada perto do parque, relatos de ruídos na floresta. Cada uma dessas pistas acendia uma nova centelha de esperança para os investigadores e para a família Harrington, mas todas, sem exceção, se mostravam becos sem saída. O caso logo esfriou, enterrado sob pilhas de outros crimes e sob o peso do próprio tempo. De tempos em tempos, uma nova dica anônima reacendia brevemente as esperanças, mas a cada novo fracasso, a cidade se afundava ainda mais na sensação de que a justiça talvez nunca fosse alcançada. Durante décadas, a memória de Gretchen persistiu como um fantasma silencioso. Seu nome era mencionado em cultos religiosos, em discursos de formatura, em campanhas locais por segurança infantil, mas o caso, em si, parecia condenado a nunca ser resolvido, até que, em 2022, uma fagulha reacendeu a chama. 2 jornalistas locais, fascinados pelo mistério não resolvido, publicaram um livro detalhado sobre o desaparecimento de Gretchen. Eles reconstituíram as últimas horas da menina, reentrevistaram familiares e antigos moradores e lançaram novas luzes sobre aspectos que haviam sido negligenciados na investigação inicial. O livro teve um impacto imediato. Entre os muitos leitores estavam vítimas silenciosas, pessoas que, por medo ou vergonha, nunca haviam contado suas histórias. Uma delas era uma mulher que, na época dos fatos, também frequentava a escola bíblica da Trinity Church. Ela revelou algo estarrecedor. Havia sido abusada sexualmente por David Zenstra,
o pastor da igreja e conhecido amigo da família Harrington. Até então, Zandstra era visto como uma figura irrepreensível, líder comunitário, pregador respeitado, homem de família. Seu nome nunca constou entre os suspeitos sérios do caso, mas, diante da nova denúncia e de outras informações que começaram a surgir, as autoridades resolveram reabrir a investigação. Em julho de 2023, agora com 83 anos e vivendo na Geórgia, David Zandstra foi abordado pelas autoridades. No início, negou qualquer envolvimento, mas, durante horas de interrogatório, à medida que confrontado com os relatos de abusos e com as incongruências em seu histórico, Zandstra cedeu à pressão, confessou. Segundo o próprio relato, ele viu Gretchen caminhando sozinha naquela manhã de 1975, ofereceu uma carona e a levou para um local isolado no Ridley Creek State Park. Lá, tentou molestá-la e, diante da resistência da menina, a agrediu brutalmente até a morte. A confissão foi chocante. Detalhes fornecidos por Zandstra batiam com informações nunca divulgadas ao público. A posição do corpo, o local exato onde foi encontrado, lesões específicas. Era o tipo de confirmação que parecia fechar, finalmente, um ciclo de dor que se arrastava por 48 anos. A comunidade de Marple Township ficou em estado de choque. Muitos se recusavam a acreditar que o homem de Deus, que batizara suas crianças, que celebrara seus casamentos, que consolara suas perdas, pudesse ser capaz de tamanha monstruosidade. A prisão de Zandstra trouxe uma sensação momentânea de alívio, mas essa sensação logo seria abalada. A defesa de Zandstra atacou a validade da confissão. Alegaram que ela havia sido obtida sob coação, sem a presença adequada de advogado, e que, sem evidências físicas, a palavra do acusado contra o Estado não poderia sustentar uma condenação. Além disso, questionaram como um homem idoso e debilitado poderia resistir à pressão emocional de horas de interrogatório, sugerindo que ele poderia ter confessado algo que não fez apenas para acabar com o sofrimento. Quando o caso chegou ao tribunal em janeiro de 2025, a tensão era palpável. Durante 4 dias de julgamento, os jurados ouviram depoimentos emocionantes de ex-paroquianos, relatos técnicos de investigadores e argumentações ferozes dos advogados de defesa. O público acompanhava cada passo do processo com ansiedade, e a mídia nacional voltou seus olhos para Marple Township. E então, após apenas 1 hora de deliberação, o júri anunciou seu veredito: inocente. David Zandstra foi absolvido das acusações de homicídio, sequestro e abuso. Libertado após 18 meses de detenção preventiva, ele saiu do tribunal sob uma chuva de protestos e câmeras. A comunidade ficou devastada. Para muitos, a absolvição parecia uma traição à memória de Gretchen, uma demonstração amarga de como a verdade, às vezes, não é suficiente para garantir justiça em um tribunal. E enquanto David Zandstra retornava para sua casa na Geórgia, autoridades de outros estados começavam a reabrir investigações antigas, entre elas o desaparecimento da menina Amanda Campbell, em 1991, um caso com similaridades perturbadoras e que agora passava a ter David Zandstra como alvo principal. O monstro que todos acreditavam ter finalmente encontrado talvez tivesse feito ainda mais vítimas ao longo das décadas, e o terror que Marple Township viveu em 1975 parecia estar longe de terminar. A absolvição de David Zandstra, em janeiro de 2025, deixou uma ferida aberta que jamais cicatrizou em Marple Township. Para muitos moradores, a justiça havia sido negada, e a memória de Gretchen Harrington se tornava ainda mais dolorosa. Como explicar que, após uma confissão tão detalhada, o principal suspeito fosse libertado? Como aceitar que, diante de tantas evidências morais, o tribunal se curvasse à ausência de provas físicas? A resposta era amarga e complexa. Sem DNA, sem digitais, sem testemunhas, o sistema jurídico não podia ignorar o princípio da dúvida razoável. A confissão, mesmo carregada de detalhes íntimos, havia sido obtida sob circunstâncias controversas. Assim, David Zandstra saía livre, mas jamais inocente, aos olhos daqueles que conviveram com Gretchen. Contudo, para as autoridades, o caso estava longe de terminar. A exposição pública de Zandstra
trouxe à tona uma enxurrada de denúncias em diversos estados americanos. Durante décadas, ele havia atuado como pastor em diferentes comunidades, muitas vezes mudando de cidade sem maiores explicações. Agora, com o holofote sobre sua história, vítimas antes silenciadas encontraram coragem para se manifestar. Em particular, o desaparecimento de Amanda Campbell, ocorrido em 1991, passou a ser revisitado. Amanda tinha 9 anos quando desapareceu a caminho da escola, em uma cidade onde Zandstra havia exercido funções religiosas temporárias. Assim como Gretchen, Amanda sumiu em plena luz do dia, sem deixar vestígios. Na época, a investigação também esbarrou na falta de provas. Agora, novas tecnologias forenses e a conexão indireta com Zandstra renovavam as esperanças de solução. Enquanto novas linhas investigativas surgiam, o nome de David Zandstra se transformava em sinônimo de desconfiança e terror. Documentários começaram a ser produzidos, livros foram escritos e campanhas para a prevenção de abusos infantis citaram diretamente o caso de Marple Township como um alerta para todos os Estados Unidos. Mas, mais do que novas denúncias, o caso de Gretchen Harrington trouxe uma discussão incômoda à tona. Como uma figura de autoridade, um pastor respeitado, conseguiu manipular uma comunidade inteira por tanto tempo? Quantos sinais haviam sido ignorados em nome da confiança cega? Quantas vítimas poderiam ter sido salvas se houvesse mais vigilância, mais questionamento, mais coragem para confrontar o desconfortável? Para a família Harrington, a luta continuava. Mesmo com o veredito de inocência, eles mantinham viva a memória da filha, participando de eventos de conscientização e exigindo a reabertura de casos semelhantes. Eles sabiam que, enquanto a verdade não fosse plenamente revelada, a história de Gretchen não poderia ser considerada encerrada. A reviravolta mais cruel talvez tenha sido perceber que, mesmo após 48 anos, a justiça era um conceito escorregadio. Nem sempre a confissão de um culpado bastava. Nem sempre a dor das vítimas era suficiente para mover o sistema. E nem sempre as respostas vinham de onde se esperava. O caso Gretchen Harrington não terminou com uma condenação, terminou com um alerta. O mal pode se esconder onde menos imaginamos, e cabe a cada um de nós a responsabilidade de manter os olhos abertos. Mesmo quando a verdade dói mais do que a ignorância, o desaparecimento e assassinato de Gretchen Harrington permanecerão para sempre como uma cicatriz na história de Marple Township. Uma lembrança amarga de que o mal pode se esconder até sob as vestes mais sagradas. Uma cidade que se orgulhava da sua inocência teve que confrontar o fato de que a verdadeira ameaça, às vezes, está mais próxima do que ousamos imaginar. Mesmo sem uma condenação formal, a verdade sobre David Zandstra ficou escancarada diante dos olhos do mundo. E embora o sistema judicial tenha suas limitações, a memória de Gretchen jamais será apagada. Ela se tornou símbolo de resistência, de busca incansável por justiça e da necessidade de nunca subestimar os sinais de perigo. Por mais desconfortáveis que sejam, cada oração feita por seus pais, cada vela acesa em sua homenagem, cada novo depoimento que surgiu décadas depois, tudo prova que a luta por justiça é um compromisso que ultrapassa o tempo. Gretchen Harrington, com seu sorriso tímido e sonhos interrompidos, continua viva na memória de quem se recusa a aceitar o silêncio como resposta. E enquanto houver quem lembre sua história, haverá esperança de que a verdade, um dia, prevalecerá. Se você acredita que a história de Gretchen Harrington não pode ser esquecida, ajude a manter sua memória viva. Compartilhe este vídeo, deixe seu comentário e se inscreva no canal. Sua voz pode fazer a diferença na luta pela verdade e pela proteção de outras crianças. A justiça começa quando escolhemos nunca ficar em silêncio.